Que dica horrível! Pensa comigo, por que o cara ia querer analisar dados no Python, que é código, se poderia fazer só no Excel? Não faz sentido. Cara, eu faço esse teu dashboard aí em 5 minutos no Power BI. Que perda de tempo aprender Python para isso. Esses aqui são de longe os comentários que a gente mais recebe toda vez que apresenta algum projeto de análise de dados ou dashboard feito no Python. E vou ser muito sincero contigo agora. Construir dashboards no Python dá mais trabalho do que no Power BI ou no Excel? Sim, com certeza. Mas o que eu quero te apresentar aqui nesse vídeo é por que Power BI, Excel ou qualquer outra ferramenta gráfica para análise de dados vão te limitar cedo ou tarde, principalmente se você está tentando levar a análise de dados a sério. E eu vou te apresentar aqui não uma, nem duas, mas 7 razões do porquê você deveria estar estudando Python para isso. Sejam bem-vindos a esta Masterclass chamada Por que o mercado global está migrando em peso para Python e por que você também deveria. Essa é uma aula que antes estava disponível apenas para os nossos alunos, nosso plano mais caro, que custa quase R$2.000 por ano, mas que a gente decidiu liberar para vocês aqui por tempo limitado, porque a gente percebeu que existe um debate crescente em relação a isso, Python versus Excel, Python versus Power BI. Então a gente precisou se posicionar aqui. E antes de começar, eu preciso deixar uma coisa bem clara para todos vocês. Por mais que eu tenha começado esse vídeo falando sobre construir dashboards, essa análise não é só sobre dashboards em si. Até porque dashboards é só a ponta final de um iceberg muito grande quando a gente está falando sobre um processo de análise de dados. E que a gente tem que levar em consideração cada um dos elementos que antecedem a construção do dashboard final ao analisar se uma ferramenta é ou não é completa para nós, analistas de dados. E que se a tua ferramenta te limitar em alguma dessas etapas anteriores aqui, tu nem vai chegar nesse dashboard final aqui. E quais são essas etapas? São 5. Engenharia de dados, que seria a capacidade de automatizar o processo de captura e limpeza dos dados que tu vai apresentar. O segundo ponto seria ter flexibilidade nos tipos de dados que você consegue trabalhar com a sua ferramenta. O terceiro seria a performance, a velocidade da ferramenta em si para conseguir manipular esse conjunto de dados. O quarto ponto seria a flexibilidade nas análises que tu vai fazer em si. E o quinto e último ponto seriam as visualizações de dados, ou o dashboard por si só. E nessa aula aqui eu vou te apresentar 7 elementos básicos que a tua ferramenta de dados precisa ter para que tu considere ela completa, de fato versátil, poderosa. E são nesses 7 pontos que vão ficar claro para ti por que em algum momento Power BI, Excel ou qualquer ferramenta gráfica vão travar o teu trabalho. E por que o Python é a ferramenta que o mundo inteiro dos dados está migrando em peso já há alguns anos e que vai te entregar perfeitamente uma resposta a cada um desses pilares. Fica tranquilo, essa aula não é muito longa, tu pode assistir aí do teu celular e se você assistir até o final, eu garanto que ela vai mudar a tua opinião. Então antes de mais nada, da onde que eu tirei essa ideia de que o mundo inteiro tá largando Excel, Power BI e migrando para Python em peso? Bom, na verdade foram de muitos lugares, mas o projeto mais sólido que eu tomei conhecimento há pouco tempo, que eu vou trazer aqui para vocês, foi desenvolvido por um analista de dados bem famoso nos Estados Unidos, chamado Luke Barrows. E o Luke, ele desenvolveu uma automação que analisou uma quantidade gigantesca de vagas já preenchidas no mundo dos dados. Especificamente, nesse momento, já são mais de 3 milhões de vagas analisadas, dentre engenheiros de dados, cientistas, analistas de dados, de diferentes tipos, sênior, pleno, júnior, business analytics, engenheiros de software, engenheiros de machine learning. E o objetivo dele era tentar entender quais eram as tecnologias que mais apareciam nessa galera toda. E o resultado é que Python aparece em primeiro lugar aqui como a ferramenta mais utilizada no mundo inteiro, em mais de 55% das vagas. E já o Tableau, o Excel, o Power BI estão todos aqui embaixo, em menos de 17% das vagas. E isso é interessante, né? Eu mesmo já uso Python para analisar dados desde 2014, quando eu saí do próprio Excel, e eu já sabia que Python era muito superior. Só que antes de ver esse resultado, eu podia jurar que Excel, Power BI seriam as ferramentas que mais apareciam por serem mais acessíveis a todas as pessoas. Mas não, o mercado global já fez essa migração aqui, e quem assegura isso é essa quantidade gigantesca de vagas. Agora a pergunta que fica é, por que esse domínio massivo aconteceu? E na verdade, essa Masterclass aqui é o resultado de uma análise feita pelo nosso time ao longo de mais de um mês e que foi capaz de levantar quais são os 7 elementos que uma ferramenta de análise de dados perfeita deveria ter. E quais são esses 7 elementos? Número 1, ampla variedade de formatos de dados aceitos. Número 2, capacidade de automatização de qualquer tipo de captura de dados. Número 3, performance em lidar com Big Data. 4, versatilidade nos tipos de análises que podem ser feitas. 5, controle dos recursos computacionais que são utilizados em cada análise. 6, customização ilimitada ao apresentar os dados. E 7, custo.
E para te explicar cada um desses elementos, eu quero que vocês prestem atenção nesse dashboard aqui. Eu vou utilizar o processo de construção dele para embasar cada um daqueles pontos. Então ele é um dashboard feito 100% com Python, que a gente utiliza internamente aqui na Asimov Academy para poder acompanhar os nossos resultados das campanhas de marketing, tá? Então esses dados de marketing, eles são confidenciais, é claro, então eu modifiquei vários deles aqui. E a ideia disso aqui é mais apresentar a intuição para vocês. Primeiro ponto que vocês têm que lembrar é: nenhuma análise de dados começa na construção do dashboard. Esse aqui é o produto final de uma análise que tem várias etapas. E na verdade, tudo isso aqui começa assim. Uma tela vazia, uma pasta vazia no teu computador. Tudo isso aqui começa, na verdade, na etapa de captura de dados. E aqui já vem o nosso elemento número 1, o nosso princípio número 1, que diz: a sua ferramenta de análise de dados deve ser capaz de lidar com qualquer tipo de dados. Então no Power BI, no Excel, qualquer outra ferramenta gráfica, você sempre vai estar limitado aos tipos de dados que os desenvolvedores do app colocaram para você lá. Eu admito, tem bastante coisa embutida lá. Tu consegue importar planilhas, bancos de dados SQL, JSON, PDFs. E aqui que já vem a primeira grande limitação das ferramentas gráficas: APIs. APIs são uma das formas mais usadas no mundo inteiro para consumir informações de outros sistemas. E essas ferramentas gráficas conseguem até lidar bem com APIs mais básicas. Só que tenta, por exemplo, usar uma API que precisa de uma autenticação um pouco mais complexa, ou que você precisa desenvolver uma lógica mais robusta para poder ir puxando os dados sem que a API te trave. Ou sei lá, que te entregue um dado um pouco mais bagunçado, que é muito comum. Por exemplo, a API que eu precisei usar aqui para trabalhar com os dados do marketing, ela é a API oficial da Meta, que é a dona do Instagram, do WhatsApp. Então já é uma API bem consolidada. E mesmo assim, olha o tipo de dado que eles me entregam quando eu faço uma requisição básica para pegar os dados das minhas campanhas. Existem muitos formatos de dados diferentes aqui que estão todos misturados. Eu não tenho um padrão estruturadinho, uma planilha. São números misturados com dicionários, misturados com texto, JSON dentro de JSON com um número. E no Python tu tem acesso a toda a flexibilidade necessária para trabalhar com qualquer dado, bagunçado ou não. Só que nem sempre um Excel, um Power BI vão te dar essa maleabilidade aqui. E uma segunda limitação muito conhecida são os chamados dados não estruturados. Porque planilhas, bancos de dados SQL são o que nós chamamos de dados estruturados. Eles seguem uma estrutura padrão de linhas e de colunas, e o dado ele sempre está em uma célula, uma combinação entre linhas e colunas. Só que a verdade é que 99% do dado do mundo está em formato não estruturado. Esses dados são, sei lá, texto que vocês vão encontrar em relatórios, essa própria API que eu mostrei para vocês aqui. Se vocês precisarem na análise de vocês extrair dados de sites, trabalhar com imagens, com vídeo, com áudio, tudo isso é dado, tem muito valor nesse conjunto, só que a imensa maioria das ferramentas gráficas não foi pensada para conseguir processar isso. Ou seja, se tu opta em ter como única ferramenta de trabalho de análise de dados Excel, Power BI, você já está escolhendo, por definição, pela limitação da ferramenta, a ignorar 99% do dado disponível no mundo, porque tua ferramenta não vai te permitir chegar até lá. E essa é uma decisão ruim, né? Segundo princípio, e isso ainda na parte de captura de dados, a sua ferramenta de análise de dados deve ser capaz de criar qualquer tipo de automação na parte de captura de dados. Ou seja, você precisa ter acesso a uma ferramenta que seja capaz de, por conta própria, conseguir criar processos que atualizem esses dados aqui de maneira automática. Por exemplo, esse meu dado aqui, eu sei que toda vez que eu clicar num botão ele já vai estar atualizado, porque debaixo dos panos existe um processo que eu fiz em Python que mantém ele sempre atualizado. Então eu vou dar um exemplo. Essa API que eu estou utilizando aqui, como eu quero puxar todos os dados das nossas campanhas, é muita informação. E se eu fico só clicando em enviar e atualizando um campinho para puxar os dados que eu ainda não tenho, de tempos em tempos eles me bloqueiam, porque eles não querem que eu baixe tudo. Então eu desenvolvi esse script em Python que dribla isso para mim. Reparem, eu estou fazendo uma requisição aqui e eu desenvolvi para ele uma lógica de retentativas, onde ele fica retentando poder baixar esses dados e toda vez que ele for bloqueado, ele consegue esperar pelo tempo certo. E esse tipo de automação aqui vocês vão encontrar em inúmeros trabalhos de análise de dados de vocês. A minha carreira inteira eu fiz trabalhando como cientista de dados no mercado financeiro. E esses problemas que eu estou falando para vocês apareciam lá, apareciam aqui trabalhando com dados do marketing, já apareceram quando eu fui trabalhar com dados financeiros. Esses aqui são problemas comuns, cedo ou tarde vão aparecer na tua vida e por isso que a gente colocou como um princípio. É algo importante. Princípio número 3. A sua ferramenta de trabalho deve ser capaz de suportar qualquer volume de dados sem travar. Ou seja, você tem que ter acesso a uma ferramenta capaz de lidar de maneira super eficiente com Big Data. E para te demonstrar isso, eu quero que você dê uma olhadinha nesse arquivo aqui. Ele é uma tabela que pesa quase 1 GB.
Dash aqui no meu computador e ela é um conjunto de dados de aviação. E a parte importante dela é que ela contém 10 milhões de linhas sobre esses dados de aviação. Eu quero que vocês prestem atenção na velocidade que isso aqui vai ser carregado dentro do Python. Eu vou executar agora. Ele começou a carregar e finalizou. 10 milhões de linhas. Eu consigo até visualizar esses dados aqui, ó, esses 10 milhões aqui por 31 colunas. É muita informação. E ele contém aqui dados norte-americanos de voos que foram perdidos ou atrasados, com cidade, companhia aérea, destino e assim por diante. Eu vou fazer uma operaçãozinha para vocês verem do que eu estou falando. Isso aqui vai contar todos os voos que foram perdidos ao longo dos meses. Tá feita a conta. Vamos criar um gráfico com isso agora, do tipo barra. Vou colocar aqui kind bar e lá. Já consegui fazer. Olhem o quão fácil foi. É mais rápido eu digitar do que eu dar enter e a conta ser feita. E agora eu te pergunto, quanto tempo tu levaria para conseguir trabalhar nessa velocidade numa ferramenta gráfica como Excel, Power BI, que travam e apanham para conjuntos de dados grandes? O Python possui muitas ferramentas capazes de processar esses conjuntos de dados gigantescos, como Pandas, Desk, NumPy, PySpark. E ter a capacidade de processar esses grandes conjuntos de dados é um problema muito conhecido do Excel, Power BI ou da grande maioria das ferramentas gráficas. É inclusive a falta de capacidade do Excel em lidar com grandes conjuntos de dados que fez com que eu abandonasse ele lá em 2014, porque as minhas análises do mercado financeiro estavam travando demais. Mas beleza, vamos supor que vocês mesmo assim já conseguiram resolver esse problema, pegou o teu dado na mão, fez o processamento, mas agora tu precisa analisar esse dado. Aqui que vem o princípio 4. A sua ferramenta de dados deve te permitir realizar qualquer tipo de análise. E no Excel, no Power BI, a gente sabe, vocês conseguem fazer análises simples com muita facilidade. Então operações como soma, média, contagem, proporção, até algumas análises um pouco mais avançadas, como segmentações, regressões lineares, cálculos estatísticos básicos, mostrar os gráficos. Só que, de novo, é muito importante que vocês tenham consciência que vocês só conseguem fazer o que os desenvolvedores das ferramentas colocaram para vocês. Vocês sempre vão estar limitados aos botões atuais das ferramentas. Quer um exemplo mais claro? Se você quiser trabalhar com Machine Learning, que é um conjunto de técnicas super básica e importante para qualquer cientista de dados, fazer regressões logísticas, modelos de clusterização, testes estatísticos mais sólidos. Um ponto muito importante para mim foi a virada de chave trabalhar com séries temporais, séries financeiras que têm ali o componente tempo e que as análises precisam ser feitas uma depois das outras. Ou mais, para trabalhar aqui com dados do marketing, quando eu precisei identificar os padrões de comportamento dos meus leads, ou se você quiser fazer um modelo de previsão de vendas, ou se quiser criar uma análise por conta própria, ou por exemplo, se tu quiser sair da caixa. Eu, por exemplo, fui capaz de criar uma análise em vídeo do meu treino de tênis, comparando a minha técnica com a técnica de um profissional. Isso aqui também é análise de dados. Só que para isso eu precisava conseguir trabalhar com os dados de vídeo e modelos de visão computacional capazes de identificar cada ponto do meu corpo. No Python tu tem acesso a tudo isso, porque de novo tu tem toda a flexibilidade do mundo para fazer o que vocês quiserem. No Power BI, no Excel ou qualquer outra ferramenta gráfica, vocês não vão ter. Ou outra, esse projeto aqui que é o Stocks Monitor, ele foi feito para acompanhar o desempenho de uma carteira de ações no mercado financeiro. Só que toda a cotação é atualizada em tempo real por um outro script por debaixo dos panos no Python que fica pingando os serviços da bolsa de valores e atualizando o dashboard na hora. É esse o ponto. É dominar uma ferramenta que te permite fazer o que tu quiser. E para isso é importante vocês dominarem programação. Princípio número 5. Sua ferramenta de trabalho deve te dar controle computacional sobre como os cálculos são feitos. Esse aqui é um ponto que eu sei. Pouca gente percebe que ele existe, parece relevante, só que na verdade ele é crítico. Principalmente quando tu tá lidando com projetos maiores, mais sérios, e tu tá buscando performance. No Excel, no Power BI, a forma como os cálculos são feitos é uma caixa preta para ti. Ou seja, tu aperta um botão, a ferramenta calcula e pronto. Tu não faz a menor ideia de como ela processou aqueles dados, se ela processou de uma maneira eficiente ou não, se ela usou uma placa de vídeo tua ou deixou tudo na memória RAM, se ela usou todos os núcleos do processador que tu tinha à disposição ou não. Você não consegue mudar essa forma de como a operação é feita. E se não consegue mudar, não consegue otimizar. E vou contar um case real aqui. O primeiro projeto que eu levei para o Python vindo do Excel era uma análise que eu fazia em ações no mercado financeiro e eu precisava analisar 6 meses de dados. E no Excel, mais ou menos uma rodada de simulação levava por volta de 2 horas. Quando eu consegui migrar isso aqui para o Python e distribuir as operações, os cálculos em múltiplos processadores e otimizar algumas contas específicas, eu consegui reduzir de 2 horas para 30 segundos. É sério. É esse tipo de ganho de performance que, dependendo do projeto que tu está trabalhando, tu vai conseguir ter. Não é da ordem de 2 vezes mais rápido, 3 vezes mais rápido. Em alguns cenários pode representar 10.000 vezes mais rápido. Em alguns outros casos também vai ser a diferença entre tu conseguir rodar o projeto no teu computador
ou não, principalmente se a tua análise envolve milhões de linhas e cálculos pesados. Pode ser que tu põe para rodar alguma simulação, alguma análise no Power BI aqui e a simulação nunca fique pronta. E com Python é tudo diferente. Eu posso, por exemplo, paralelizar os cálculos automaticamente com bibliotecas como Desk, JobLib ou Multiprocessing, distribuir processamento entre vários núcleos do meu processador. Se eu quiser, eu posso jogar alguns cálculos para minha GPU, minha placa de vídeo, usando bibliotecas como QPy, Rapids, que são otimizadas para processar milhões de linhas em segundos. E tu pode achar que, cara, isso não é importante para mim agora. Eu te falo por experiência própria. Cedo ou tarde, tu vai esbarrar nessa barreira e tu vai lembrar do que eu tô te falando aqui agora. E quando você bater, já sabe, ou tu domina uma ferramenta que te permite driblar e acelerar esse processo aqui, ou tu vai ficar refém das limitações técnicas que foram impostas para ti. Princípio número 6. A sua ferramenta deve ser capaz de te dar customizações infinitas na apresentação desses dados. E assim, ó, eu não estou falando só de gerar dashboards e gerar os gráficos em si. Eu estou falando de customização infinita, de poder mostrar essas análises aqui da forma como tu quiser. E o que eu quero dizer com isso? Presta atenção, eu vou ser bem direto contigo. O Excel, o Power BI, eles vão te permitir fazer dashboards muito bonitos e relativamente rápido. Eles foram feitos para isso. Tabelas e dashboards. Acabou. Se tu quer apresentar esse dado de um jeito diferente, não tem como. Com Python é tudo diferente. Eu posso construir uma tabela, eu posso construir um dashboard, mas se eu quiser gerar um relatório em PDF totalmente customizado para poder apresentar para minha equipe inteira, eu posso. Se eu quiser que essa informação automaticamente seja enviada por e-mail para toda a minha equipe, eu posso. Se eu quiser enviar isso aqui via WhatsApp, via Telegram, gerar uma API para que outras pessoas consigam consumir esse dado, não existe limitação nas saídas que eu posso dar para essas análises que foram feitas com Python. É disso que eu estou falando. Mas se vocês quiserem só analisar o aspecto do dashboard, ainda assim o Python ganha, porque ele permite que você construa as próprias ferramentas aqui dentro. Quer criar algum gráfico novo que ainda não existe? Quer poder fazer o teu sistema se conectar automaticamente com algum banco de dados? Quer enviar os e-mails diretamente daqui através de um botão? Quer chamar algum modelo de linguagem para poder fazer análise para ti? É disso que eu estou falando, liberdade total, sem amarras, sem caixinha, sem limitação. E por fim, e finalizando, princípio número 7, a sua ferramenta deve ser sua. Porque para pensar, de quem que é a ferramenta que tu usa? Power BI, Excel, especificamente são da Microsoft. É a Microsoft que decide o que você pode e o que você não pode fazer. Que dado você consegue importar ou qual não. Se ela decidir descontinuar alguma dessas ferramentas, você se ferrou. Se ela tirar alguma funcionalidade que tu não quer, não consegue voltar atrás. E mais, é pago. Tudo é pago. Se eles quiserem dobrar o preço amanhã, eles podem. Se o dólar aumentar muito, tu te ferra. Agora o Python é livre. O Python é uma linguagem de código-fonte aberto, ela é gratuita. Hoje, amanhã, ano que vem. Ela não é de uma empresa, ela é de uma comunidade global que está desenvolvendo paralelamente inúmeras, centenas, milhares de ferramentas para que vocês simplesmente as instalem com um simples comando aqui, pip install biblioteca. Se você precisar de uma ferramenta, uma funcionalidade que ainda não existe, tu pode criar do zero. Tu cria a tua própria biblioteca, tu cria os teus próprios scripts. Se tem uma biblioteca de código aberto que tu não goste, tu pode simplesmente baixar e modificar. Eu posso rodar onde eu quiser, no meu Mac, no Windows, no Linux, posso rodar meus dashboards aqui no celular, no Raspberry Pi. Eu não fico preso a uma decisão de uma única empresa, eu não fico de mãos atadas esperando alguma atualização, e eu não dependo de ninguém para poder entregar um projeto que eu preciso. A ferramenta é tua, poder é teu, controle é teu. E agora talvez você esteja pensando assim, tá, legal, Rodrigo. Concordei contigo, mas não é muito difícil aprender a programar? Cara, é um pouco difícil sim. Python exige muito mais do que abrir uma ferramenta e começar a encaixar coisas, como no Excel, no Power BI. Isso é verdade. Eu diria que o iniciante que está começando em Python vai começar a produzir bons resultados talvez depois de uns 3 meses de estudo, se nunca viu programação antes. Só que assim, se tu chegou até esse ponto do vídeo, tá ouvindo e concordando com os argumentos que eu tô te apresentando, é porque tu não quer ser um analista comum. Tu quer levar a linguagem de programação a sério e tu quer poder estar pronto para poder concorrer para todas essas vagas que eu apresentei até então, que pagam muito mais para pessoas que dominam Python do que para as pessoas que não dominam, que fiquem apenas em ferramentas gráficas. Para te ter uma ideia, a diferença média de salário entre eles chega a ser de 2, 3 vezes, porque tu pode passar a concorrer a vagas que pagam em dólar lá fora, principalmente para engenharia e para ciência de dados. Então eu tô falando aqui de uma ferramenta séria de trabalho. Eu imagino que tu tá pensando no longo prazo. E quanto à questão de mercado, existem 3 tipos de vagas para dados no mundo, no geral. Analistas de dados, cientistas de dados e engenheiros de dados. Dominando só o Excel, Power BI, tu fica preso no primeiro degrau. Quando tu domina o Python, você abre portas nessas 3 oportunidades. E tem mais um ponto muito importante que também mudou totalmente essa equação de um ano para cá, que é o chamado Vibe Coding. O que é Vibe Coding? É a gente utilizar as inteligências artificiais como ChatGPT, Claude, para programarem pra gente. Então existem hoje muitos softwares como esse mesmo que eu estou utilizando aqui, onde eu poderia vir simplesmente aqui pedir para ele, faça uma análise de dados para mim
utilizando X, Y ou Z dados, por exemplo. E ele botaria para rodar e ele já começaria a programar aqui dentro. Ou seja, nós, enquanto programadores, a gente ficaria mais supervisionando o que a IA está fazendo, corrigindo os erros dela, e isso aqui dá muita produtividade. E o que eu quero dizer com isso? Que esse momento da história é o momento na qual saber programar traz mais retorno sobre o investimento de tempo que tu faz, justamente por conta das IAs. E a parte curiosa aqui é que quem não sabe programar não sabe nem o que pedir aqui dentro. Então é importante que tu aprenda a programar para poder saber o que pedir e corrigir os erros delas. Vocês vão perceber que isso aqui gera muito resultado. Todo esse dashboard aqui vocês podem simplesmente pedindo para um modelo de linguagem criar, o que torna o processo tão, se não até mais fácil do que programar via utilizando ferramentas arrasta em caixa. E agora a segunda pergunta. Beleza, Rodrigo, concordei com todos os teus motivos, realmente faz sentido isso para mim. Como é que eu aprendo tudo isso? Porque tem muita coisa para aprender, né? E sim, tem muita coisa. Eu vou te entregar aqui um passo a passo, um plano de estudos para que tu consiga desenvolver isso por conta própria, como eu fiz. Em primeiro lugar, tu precisa aprender a programar em Python do zero. Então isso vai desde dominar a lógica de programação, como manipular os dados mais básicos, depois entender estruturas de controle de fluxo, laço, funções, programação orientada a objetos. Isso aqui cairia na caixa aprender a programar em Python, o básico. Depois disso, é preciso que tu entre no mundo da análise de dados básica com Python. Como é que a gente faz para poder visualizar dados, a dominar o Pandas, que seria uma espécie de Excel com esteroides dentro do Python, dominar o Matplotlib, o Seaborn, ferramentas que vão te permitir a transformar e visualizar os dados de verdade. Terceiro passo, tu vai ter que aprender a como trabalhar com APIs e bancos de dados, a consumir informações daqui, jogar dentro do Pandas e desenvolver algumas análises um pouco mais complexas. O quarto passo seria tu aprender a construir dashboards com tudo isso. Existem duas bibliotecas muito poderosas para isso, que seria o Plotly e o Seaborn. Então é aqui que você vai aprender a transformar as análises da etapa 2 em algo visualizável para tua equipe ver. E por fim, tu precisa aprender a como automatizar todo esse processo aqui, para que a atualização do dashboard aconteça em tempo real, para que novos dados aqui, novas estruturas não quebrem o teu fluxo, para que o sistema ele fique estável e possa ser acessado de qualquer lugar. Esse aqui é um roadmap básico de um analista de dados. Eu não contemplei aqui ainda engenharia de dados e ciência de dados, que seria um universo onde a gente consegue fazer coisas mais sérias mesmo, mas só esse processinho aqui, por conta própria na internet, vocês conseguem comprando, encontrando vários cursos diferentes entre si e quebrando bastante cabeça com artigos, fóruns. Foi o processo que eu fiz. Ele foi muito difícil. Eu acho que eu levei, 2, 3 vezes mais tempo do que eu teria levado se eu tivesse um mentor, se eu tivesse seguido uma estrutura clara, um processo que do início ao fim estivesse bem amarrado, com alguém me auxiliando e tirando todas as dúvidas no processo, porque eu tive que descobrir tudo por conta própria. Dá mais trabalho sim, mas é viável. Mas eu quero sugerir também uma segunda opção, que é uma trilha que nós lançamos lá na Zimov agora, chamada Combo de Dados com Python. Como vocês já sabem, a Zimov Academy é a maior escola de programação focada na linguagem Python do Brasil. E nessa trilha a gente colocou tudo o que vocês vão precisar para poder utilizar o Python como a principal ferramenta de trabalho para análise de dados da forma como eu falei nesse curso. Então, mesmo que você nunca tenha programado, ela vai te pegar do zero em programação, vai passar por lógica de programação, entrar nos fundamentos de Python, para que depois tu aprenda a analisar dados com ele, trabalhar com Data Science ou com engenharia de dados e percorrer qualquer um desses caminhos que eu comentei anteriormente. Com essa trilha, vocês não vão precisar perder tempo explorando cursos diferentes e materiais aleatórios pela internet. Não, vai estar tudo estruturadinho do início ao fim. E se isso fez sentido para ti, eu te convido a conhecer ela clicando no link abaixo desse vídeo. Então é isso. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado a entender um pouco melhor sobre essas questões para o mundo de dados. Um forte abraço e até o próximo vídeo.